Nessa aula de imunologia, iremos falar sobre imunodeficiência secundária. Por que a imunodeficiência secundária? Porque ela é consequência de uma doença principal ou de um quadro clínico principal. Por exemplo, nós temos a desnutrição. Esse seria o quadro clínico principal. E como consequência, a gente teria as imunodeficiências. Então, por isso que ela é secundária. O outro quadro importante é a infecção pelo HIV. Né? Então, a gente tem uma doença principal, uma doença de fundo, que é a infecção pelo HIV. E ela vai gerando, né, quando esse quadro clínico da infecção pelo HIV vai se desenvolvendo, o indivíduo vai se tornando imunodeficiente. Então, por isso que a infecção pelo HIV é um exemplo de imunodeficiência secundária. E é a que nós vamos conversar na aula de hoje. Né? Então, sobre imunodeficiência secundária, nós vamos falar sobre a infecção pelo HIV e AIDS na visão imunológica. A AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela teve seus primeiros casos diagnosticados em 1981, com a identificação do vírus HIV em 1983. Desde a década de 80, ela chama atenção porque ela provoca uma severa imunossupressão. É uma imunossupressão, é uma imunodeficiência adquirida. A pessoa não nasceu imunodeficiente, como acontece em algumas doenças que a gente viu na aula de imunodeficiência primária, né? Como a gama-globulinemia ligada ao X, a imunodeficiência severa combinada. Né? Aqui não, aqui o indivíduo, com o decorrer da infecção, ela vai se tornando imunodeficiente. Então, ela é adquirida. Né? Então, o indivíduo ele vai se tornando propenso a desenvolver infecções oportunistas, tipo candidose, herpes simples, herpes zoster, várias doenças relacionadas com protozoários, com outros fungos, né? E também ele tem mais suscetibilidade a desenvolver neoplasias, como o famoso sarcoma de Kaposi. Falando em relação à etiologia, né, a infecção pelo HIV, que mais para frente vai ter o quadro da AIDS, que já já nós vamos falar sobre isso, é o vírus da imunodeficiência humana, HIV. Existem dois tipos que são geneticamente parecidos, né? O HIV tipo 1 e o HIV tipo 2. No Brasil, o tipo mais comum é o HIV tipo 1. O diagnóstico tenta se procurar nos testes de triagem esses dois tipos, o HIV tipo 1 e o HIV tipo 2. Quando se desconfia que a infecção é pelo HIV tipo 2, no Brasil, precisa mandar uma amostra do sangue do paciente para os laboratórios de referência nacionais para poder realmente fechar o diagnóstico que aquela infecção pelo HIV é pelo HIV tipo 2. Transmissão, todo mundo conhece, né? Transmissão sexual, transmissão através de sangue e seus produtos. Então, isso pode acontecer, por exemplo, com os profissionais da área da saúde, quando quando sofrem acidentes com material pérfuro cortante, agulha, bisturi, catéter, que tem ainda sangue de um paciente soro positivo. Transmissão materno-infantil também extremamente importante no nosso país, sendo que pode acontecer durante a gestação via placenta, pode acontecer no momento do parto, por isso que o parto cesariano é importante, é um modo de prevenção para não acontecer a contaminação da criança e também após o nascimento. Né? Através do leite materno. Então, a mãe HIV positiva não pode amamentar a criança. Né? Aí a importância do pré-natal,
Porque existe um protocolo de prevenção no Brasil em relação às gestantes. Então, as gestantes HIV positivas, elas precisam de um tratamento específico, segue esse protocolo do Ministério da Saúde para diminuir a chance de infecção na criança, né? Estrutura do HIV, extremamente famoso, né? Famosa. Nós temos que é um vírus de RNA, ele tem 2 fitas de RNA. Ele traz consigo, né, essa é a partícula viral, né? É chamado de virion, né? Então é a partícula viral do HIV. Ele traz consigo algumas enzimas que já estão aí dentro do virion, principalmente a transcriptase reversa, que é importantíssima para o ciclo de replicação do HIV. É por isso que o HIV vai ser chamado de retrovírus, e até hoje existe um medicamento que inibe essa transcriptase reversa, que com certeza ainda é o medicamento, é o chamado medicamento, é um dos medicamentos, né, antirretrovirais, que ainda são importantes para o tratamento do paciente, né? Então, como eu já disse, tem 2 fitas de RNA, ele traz umas enzimas, a mais importante é a transcriptase reversa, ele traz a integrase também. Ele tem 2 capsídeos. O primeiro capsídeo, esse mais interno, ele é composto por proteína de peso molecular de 24 kilodaltons. Então é chamada de P de proteína, né? P24. O segundo invólucro proteico é composto pela proteína P17. Esse GAG que está escrito aqui é o gene do HIV responsável pela produção dessa proteína. Na verdade, o gene produz uma proteína maior, e aí lá na maturação do vírus, que a gente vai ver, da verdade, da maturação da partícula viral, essa proteína vai sendo quebrada em pedaços menores, dando origem a P24, P17. Ele é um vírus que tem envelope, então existe aqui uma camada bilipídica, esse envelope, ele na verdade no momento que ele vai brotar do linfócito, ele rouba um pedacinho da membrana plasmática do linfócito T, que já já nós vamos ver o alvo da infecção do HIV. E nessa membrana, que vai ser futuramente o envelope do HIV, tem 2 glicoproteínas importantes, GP, glicoproteína, a GP120 e a GP41, que são produzidas pelo gene, né? Na verdade, elas são codificadas pelo gene ENV. O gene tem a receita, né, para a produção de uma glicoproteína grande, chamada GP160. Depois, na fase de maturação, essa GP160, essa glicoproteína com peso molecular de 160 kilodaltons, é quebrado em 120, dando origem a GP120 e GP41. Né? Aqui lembra um cogumelo, a base seria a GP41 e a parte superior é a GP120, importantíssimas no processo de infecção, de ligação, de adsorção à célula-alvo do HIV, que é o linfócito T auxiliar. Então, ela está aqui, né? Então, aqui nós temos a partícula viral, aqui nós temos as 2 fitas de RNA, tem a enzima transcriptase reversa, tem a enzima integrase, tem outras enzimas, a protease, né? Tem aqui o primeiro invólucro proteico mais interno, composto por P24, externo P17, e aqui é um envelope que tem a GP120 e a GP41. A 41, ela é envelope, né? Transmembrana. A superficial é a GP120. A GP120 vai se ligar, a GP120 do HIV, do envelope do HIV, vai se ligar à molécula CD4 de uma célula do nosso corpo. Que célula do nosso corpo tem a molécula CD4? Vocês sabem, é o linfócito T auxiliar, também chamado de TCD4 positivo. Então, o alvo da infecção pelo HIV é o linfócito T auxiliar, ou TCD4 positivo. E vocês vão lembrar que ele não é qualquer um. Esse linfócito T auxiliar,
Apesar de ser chamado de T auxiliar, ele não é auxiliar, ele é o chefe, ele é o general do exército do sistema imune. Então, o que vai acontecer é a morte, né, lenta, dependendo do caso, de cada indivíduo, né, é a depleção, é a redução em quantidade desse linfócito T auxiliar ou TCD4 positivo. E isso, qual é a consequência disso? O surgimento de um quadro de imunodeficiência, certo? Então aqui a gente tem o ciclo, aqui é o esquema do linfócito, tá ok? Aqui é o linfócito T auxiliar, aqui é o HIV, a partícula viral. Né? Então ele se aproxima da superfície do linfócito e a gente tem uma primeira ligação. A GP120 do vírus com o CD4 do linfócito T auxiliar. Aqui eu representei o CD4 desse modo aqui, essa estruturinha amarela. Na sequência também existem outras ligações, né? Hoje já se sabe, o vírus também se liga nesse momento com outras moléculas da superfície do linfócito T auxiliar. A molécula CXCR4. Algumas pessoas que têm defeitos genéticos nessa molécula, no CXCR4, elas são geneticamente imunes à infecção pelo HIV. Por que eu falei isso? Porque o HIV não consegue se ligar, não consegue penetrar no linfócito T auxiliar dessas pessoas, nesses quadros incomuns quando existe mutação nessa molécula aqui do linfócito. Tá? Mas na sequência, vamos seguir, né, o ciclo de infecção. A outra molécula, a outra GP, outra glicoproteína do HIV, se aproxima da membrana. Então, cada vez mais o vírus fica próximo da superfície do linfócito. Agora, quem liga é a GP41, a membrana plasmática do linfócito T auxiliar, até que o envelope é lipoproteico, o envelope viral é lipoproteico, a membrana plasmática do linfócito é lipoproteica. O que vai acontecer? Uma fusão do envelope do HIV à membrana do linfócito. Né? Então, aqui a gente tem a fusão do envelope com a membrana celular. O capsídeo do HIV vai penetrar no citoplasma do linfócito, ele será digerido pelas enzimas celulares, então a gente vai ter a exposição, esse desencapeamento do core viral, né? Rompe-se o capsídeo e aí libera-se no citoplasma as fitas de RNA e as enzimas, incluindo a transcriptase reversa. Aqui vai acontecer um evento interessante. Agora vai acontecer a transcrição reversa. A gente está acostumado a estudar transcrição, que é o DNA serve de molde para produzir RNA. Agora a gente vai ter nesse ciclo do HIV, vai ter a transcrição reversa, realizada pela transcriptase reversa, porque agora o molde é o RNA. E a partir do RNA vai produzir DNA. Então, é um evento que a nossa célula não faz, é por isso que o HIV traz a sua enzima transcriptase reversa. Então, na transcrição reversa, a partir do RNA viral é produzido DNA viral. É por isso que o HIV é chamado de retrovírus, que ele faz a transcrição reversa. Então, o HIV, além de ser um vírus de RNA, também é um retrovírus. O DNA viral vai se ligar ao DNA, vai lá para o núcleo celular, se ligar com o DNA celular. Nesse momento, inicia uma fase de latência, ele fica escondido aí dentro do DNA celular, do núcleo celular, né? Numa fase, num estágio que é chamado de próvírus. Então, é um dos motivos que dificulta o surgimento de uma vacina contra HIV, é esse estágio de latência. O vírus, o DNA viral, fica escondido no núcleo do linfócito e não avisa para ninguém que o linfócito está infectado. Tá? Na sequência, esse linfócito, vamos dizer que ele vai ser ativado por algum motivo. Esse linfócito T auxiliar, você sabe muito bem que é uma célula da resposta imune, então ele vai ser ativado durante uma resposta imune. Nesse momento, o HIV
sai da latência e domina esse linfócito T auxiliar. E começa, então, a fazer réplicas, né? Réplicas de vírions, né? Então, ele começa a replicar o RNA viral, lembra que o HIV é um vírus de RNA, ele começa, então, a usar os ribossomos do linfócito para fazer as suas proteínas, né? As proteínas do capsídeo, as proteínas do envelope, e aqui vai ter uma fase da maturação, né, que é justamente quando acontece essa montagem, né, da GP120, GP41, da P17, da P24, então vai montando a partícula viral. Esse vírus, então, na hora que ele sai do linfócito, ele rouba um pedacinho da membrana plasmática do linfócito. Essa membrana plasmática está cheia da GP120, GP41 na superfície, então o vírus sai do linfócito por brotamento. E aqui nós temos uma nova partícula viral que vai infectar um novo linfócito, certo? É interessante que aquilo que eu falei para vocês tem vários tipos de alguns tipos de medicamentos, que popularmente é chamado de coquetel. Os medicamentos antirretrovirais. Um dos tipos são esses que inibem a transcriptase reversa. Então não deixa que o DNA viral, não deixa formar, né, sintetizar esse DNA viral. Então bloqueia o ciclo aqui. Então, é um inibidor da transcriptase reversa. É o famoso AZT, do primeiro medicamento que foi produzido para combater o HIV, azidovudina, né? AZT. O que o HIV tem de especial, esse vírus? Além de infectar a principal célula da resposta imune, o T auxiliar ou TCD4 positivo. Ele é um vírus que tem uma replicação muito intensa. Então, ele produz por dia, isso tudo em média, né? Ele produz por dia, no auge da infecção pelo HIV, 10 bilhões de partículas virais. Uma outra marca do HIV que também dificulta a produção de vacina é a alta taxa de mutação. A transcriptase reversa não é uma enzima que seja assim coerente, né? Ela provoca ali, ela vai pondo na hora de fazer a cópia, né? Que lembra que o RNA é o molde para fazer o DNA viral, ela vai pondo base nitrogenada errada, então não é tão eficiente. E isso você sabe, se a base nitrogenada for trocada, você gera mutação. Então o índice de mutação do HIV é altíssima, é um dos vírus que tem maior taxa de mutação. Isso gera uma alta variabilidade genética viral. E é interessante que quando a pessoa se infecta, você tem que lembrar que o vírus HIV, né, que o HIV é um vírus, então a gente tem resposta imune contra vírus, né? Não é porque é o HIV que a gente não vai ter resposta imune contra ele. Então a gente começa a produzir anticorpos contra o HIV. Só que o HIV, ele sofre muita mutação quando ele começa a replicar. Então é como se o sistema imune fosse selecionando cada vez mais formas mutantes. Chega um momento que aquele anticorpo não é mais protetor, porque o vírus já sofreu mutação. Então isso é um dos quadros importantes que acontece dentro da infecção viral e também pelo fato de ele ser extremamente mutante, dificulta a produção de uma vacina. Essa alta variabilidade genética também vai provocar resistência às drogas antivirais, às drogas antirretrovirais, justamente porque essas drogas vão selecionar os mutantes. É por isso que a medicação do paciente HIV positivo é um coquetel. São várias drogas, vários tipos de antirretrovirais, né? O inibidor de protease, outro inibidor da transcriptase reversa, porque não pode dar só um tipo de medicamento para esse paciente, porque vai acontecer a geração de formas mutantes e o quadro clínico da pessoa vai piorar. Tá? Então é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos imaginar um indivíduo que está recebendo apenas um tipo de medicamento, um tipo de inibidor de protease do HIV. Né? Então, esse indivíduo recebeu essa droga no dia zero, e aqui nós temos 3 gráficos. Um acompanha o surgimento de RNA viral no plasma,
O outro é a contagem do TCD4 positivo. Você sabe que o TCD4 positivo também pode ser chamado de T-helper ou T-auxiliar. No inglês, T-helper. E o outro, o surgimento de o outro gráfico, o surgimento de mutantes no plasma. Então é interessante, foi dado apenas um medicamento, um tipo de medicamento, certo? Veja que no início, né, esse medicamento fez efeito, então está inibindo a replicação viral, tanto que está caindo no sangue a taxa de RNA, que o HIV é um vírus de RNA, RNA viral. Consequentemente, se inibe a replicação, menos células morrem. Então veja que aconteceu aqui um aumento da contagem de linfócitos TCD4 positivos. Só que, como foi dado apenas um único medicamento, o vírus vai sofrendo mutação, que ele tem uma taxa de mutação altíssima, taxa de geração de vírus altíssima, vai cada vez mais surgindo mutantes, mutantes resistentes ao medicamento. E isso vai aumentando, 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 aumentando e começa a ser a população viral proeminente. Então veja que na sequência, né, como está aumentando a quantidade de mutantes no plasma, aumenta a quantidade de RNA, quer dizer, vírus replicando no sangue. E é lógico que ele replica no T auxiliar, ocorre a morte do T auxiliar. Então aqui a gente vai ter novamente, não, vai ter a queda da contagem de linfócitos T auxiliares. Tá? Então é por isso que, na verdade, o indivíduo recebe um coquetel, onde tem ali naquele coquetel vários tipos de antirretrovirais. Eu já falei para vocês em relação à imunidade humoral e a produção de anticorpo, mas é um vírus que sofre muita mutação. Então, é uma maneira que ele tem, né, essa mutação viral, é como ele escapa da resposta imune humoral. Né? Aqui, para vocês entenderem de uma maneira fictícia, vamos falar que essa partícula viral, as glicoproteínas da superfície, são da cor laranja. Isso não existe, é só para vocês entenderem. E aí gerou a produção de um anticorpo laranja, que isso também não existe, só é um exemplo. Vamos imaginar que esse vírus mutou. Essa partícula viral está diferente. Agora nós temos as glicoproteínas do envelope azul. Então esse anticorpo não serve mais. Né? Então isso aqui, esse exemplo baseado em cor, é só para a gente entender como que acontece isso. Né? A própria resposta imune ela vai selecionando formas mutantes. Esses anticorpos aqui, que dá nó na nossa cabeça, esses anti-HIV, né? Esses anticorpos anti-HIV, eles não são totalmente protetores, porque o vírus sofre mutação no corpo da pessoa. Né? Mas é interessante que esses anticorpos anti-HIV, eles são importantíssimos para o diagnóstico da infecção. Esse vírus, então, ele vai replicando e vai matando os linfócitos T CD4 positivo. Então, se a gente imaginar um indivíduo que não, vamos imaginar a história natural, a evolução natural da infecção pelo HIV. Tá? Então, vamos imaginar que esse indivíduo não vai tomar o medicamento. Que tem pessoas que estão há muitos anos infectadas, estão medicadas e vivem muito bem. Mas vamos imaginar uma situação, vamos falar da história natural da infecção pelo HIV, quando um indivíduo não vai ser medicado. Tá? Então a gente vai ter alterações quantitativas, né? Então no início, em cada microlitro do nosso sangue, para cada microlitro, existe 1.200 linfócitos TCD4 positivo. Tem 1.200 células. Lá no final do quadro, né, da infecção pelo HIV, pode chegar até 50 células por microlitro de sangue. Então tem essas alterações quantitativas e é lógico que gera alterações qualitativas. Por quê? Porque o T-helper, né, ou T-auxiliar, ele é o chefe, ele é o general do exército. Então, o indivíduo HIV positivo, ele tem a contagem de linfócitos B normal, porque o vírus não infecta o linfócito B, o vírus infecta o T auxiliar. Ele tem TC, linfócito T citotóxico, em quantidade normal. Ele tem macrófago normal.
em quantidade normal, célula NK em quantidade normal. Aqui você sabe que o linfócito B produz anticorpo, vira plasmócito, produz anticorpo, nós temos a resposta imune humoral. O macrófago é uma das principais células apresentadoras de antígeno, mas ela precisa do auxílio do T auxiliar. A NK pertence à resposta imune inata, mas a NK, se tiver a IL-2, a interleucina 2, o T auxiliar, ela se transforma numa célula muito assassina, e a NK é importante para combater vírus. E o T citotóxico também mata célula infectada por vírus. O que acontece é que não tem o chefe, não tem o general da guerra. Então o exército perde a guerra. Então as outras células estão em contagem normal, mas não recebe a ordem do chefe, porque o chefe está cada vez mais morrendo em quantidades cada vez menores. Tá? Então é por isso que vai se desenvolvendo uma imunodeficiência. Os outros componentes da resposta imune não respondem, porque existe a ausência do chefão, que é o T auxiliar. Nós temos aqui, então, embaixo, no eixo X, o quadro clínico. O início da infecção, a pessoa acabou de se infectar pelo HIV, ela não sabe que ela se infectou, porque não tem sintomas específicos. Nesse sentido, ela não sabe porque não tem algum sintoma específico que é HIV. Então, uma doença, ele pode ter um quadro de uma doença semelhante a uma gripe forte. Depois, inicia-se uma fase assintomática, onde a pessoa não tem sintoma nenhum, mas ela pode transmitir o vírus. Aí começam a fase das doenças oportunistas, começa a ter sintomas, e lá no final do ciclo é que tem a AIDS. Então, o HIV positivo, ele pode não ter AIDS, certo? Isso não é estranho, porque para chegar na AIDS, ele vai ter que passar por tudo isso daqui. E tem pessoas que estão vivendo muito bem, estão medicadas, estão na fase sintomática ou têm alguns sintomas, mas não têm doenças ou a contagem de linfócitos que definiriam a chamada fase AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá? Aqui nós vamos acompanhar, então, com a evolução. Lembra que esse paciente não tomou medicamento. Tá? É a evolução natural. Aqui é a contagem do T CD4 positivo por microlitro de sangue. Começa com 1.200. Logo após a infecção tem uma queda brusca, mas logo na sequência recupera, quase que chegando ao nível normal. É interessante, né? Por que que não caiu e a pessoa já entrou na fase AIDS rapidamente? É porque desenvolvemos uma resposta imune contra HIV. Então, a partir desse momento aqui que levou a contagem, ao aumento da contagem das células, aqui foi gerada uma resposta imune. Então, você produziu linfócitos T, citotóxicos anti-HIV, produziu anticorpos anti-HIV. Então, a partir desse momento, se tem anticorpo anti-HIV, aconteceu a soroconversão. Então, a pessoa produzindo anticorpo já começa, já se torna possível dar o diagnóstico baseado na detecção de anticorpos. Se ainda não tem anticorpo, as técnicas para diagnóstico da infecção aguda, da infecção recente, nessa fase aqui chamada janela imunológica para anticorpo, que ainda não tem anticorpo, precisa detectar no corpo da pessoa a presença do material genético do HIV, então faz PCR, o teste PCR, o teste genético, ou então faz um ELISA, uma técnica ELISA que procura P24, procura o antígeno do HIV. Tá? Mas a partir da soroconversão, as técnicas de diagnóstico mais importantes são aquelas que vão detectar anticorpos anti-HIV. Tá ok? Na evolução aqui, a gente vai tendo uma queda gradual e lenta da contagem de T auxiliares, de uma maneira didática. Quando a contagem está abaixo de 500 células por microlitro de sangue, iniciaria-se uma fase sintomática. Quando a contagem estaria abaixo, quando a contagem está abaixo de 200 células, 200 linfócitos T auxiliares por microlitro de sangue,
estaria na fase chamada AIDS. É interessante que tem algumas doenças que o indivíduo pode apresentar que já colocariam, são chamadas doenças definidoras da AIDS. Então, mesmo que a contagem esteja acima de 200 células por microlitro, se ele apresentar alguma dessas doenças, já é considerado paciente com AIDS, um HIV positivo que está na AIDS, que tem AIDS. Aqui, então, a gente mostra, né? Vocês viram isso, né? Não, na verdade não viram, porque aqui eu estou mostrando agora a viremia, tá? Vírus infectantes no plasma, né? Logo no início, uma contagem imensa de vírus no plasma. Depois monta-se a resposta imune e tem a queda da viremia, a queda da quantidade de partículas virais no sangue. Isso aqui vai ficar baixinho, mas o vírus estará replicando nos tecidos linfóides, no linfonodo, no baço, e lá depois nós vamos ter o aumento da viremia. Quando o linfócito T já está numa contagem baixa, ele não consegue mais controlar a resposta imune. Tá? Eu quero mostrar aqui também o surgimento da resposta imune. Então veja que logo no início o que justifica essa queda do vírus no sangue, essa queda da viremia, é que surgiu primeiro TC, citotóxico, que combate o HIV, lembra que a resposta imune contra vírus, existe também esse vídeo, resposta imune contra vírus de maneira geral, lá no meu canal do YouTube, vocês podem assistir, mas quando existe vírus, aí pode ser HIV ou como qualquer outro. Nós temos para combater os vírus, para combater a infecção viral, a gente produz anticorpo e produz T citotóxico. Tá? Então, nós temos a produção de T citotóxico contra HIV. Tá? Então, aqui começa a primeira linha de defesa, é a produção de TC. Só que tem uma coisa, quem que o T citotóxico mata? Qual é a célula infectada por vírus? Ele mata o T auxiliar. Então, o próprio sistema imune vai matando o T auxiliar porque ele está infectado. Isso vai causando a redução da contagem dessa célula do T auxiliar, essa depressão do T auxiliar. Importante também aqui o surgimento dos anticorpos. Então, aqui é a fase da soroconversão. Então, tem anticorpo anti-HIV, anti-P24, desculpa, anticorpo anti-P24, que é aquela proteína do capsídeo, é o antígeno do HIV, e daqui nós temos também anticorpos anti-envelope, né? Então, anti-GP120, anti-GP160. Tá? Aqui eu estou falando da detecção do anticorpo contra a P24. Mas também existem testes para detectar diretamente o P24. Tá? São mais utilizados nessa fase aí, principalmente antes da soroconversão, numa suspeita de uma infecção recente pelo HIV. E aí nós temos aqui o curso clínico, né? Então, nós vamos ter uma fase que pode ter sintomas inespecíficos, linfadenopatia, que é a presença dos linfonodos, dos gânglios linfáticos inchados, popularmente chamado de íngua, um sintoma de febre, mal-estar, lembrando uma gripe forte, é a chamada síndrome retroviral aguda. Na sequência, vai vir um período de latência clínica, mas o vírus não está em latência, ele está replicando no sistema linfóide, mas assim, não tem sintoma. É a fase assintomática. E depois começa um período sintomático inicial, começam a surgir as primeiras infecções oportunistas, infelizmente é nessa fase que normalmente se dá o diagnóstico de HIV positivo, e aqui para frente já é a AIDS, né, que tem um sintomático tardio e o quadro de infecção avançada. Juntando aqueles dois gráficos anteriores, nós temos aqui a síndrome retroviral aguda, o período de latência, período assintomático aqui, o período sintomático apresentado de uma maneira geral. Tá? Aqui nós temos, então, em relação ao TCD4 positivo, ao linfócito T auxiliar, no início, então, nós temos uma queda brusca. Por quê? Porque a quantidade de vírus no sangue está muito alta, viremia muito alta, ou seja, vírus replicando no sangue e matando os linfócitos. Isso representa essa queda aqui do gráfico da curva amarela. Lembra-se que vai existir o surgimento da resposta imune, células T citotóxicas e anticorpos anti-P24, anti-HIV. Então aqui surgiu o anticorpo, começa a soroconversão.
Se tem anticorpo, se tem T citotóxico, já consegue controlar a replicação do vírus no sangue, por isso que diminui a viremia. E, consequentemente, nós temos um aumento da contagem de linfócitos T auxiliares. Num paciente que não vai tomar medicamento, então aqui nós estamos falando num quadro tópico, utópico, né? A gente está acompanhando a evolução natural da doença. Vai ter uma queda lenta e gradual do TCD4 positivo, até quando chega nessa. Então, aqui é uma fase que ainda não tem sintomas, até quando existir uma contagem abaixo de 500 células por microlitro de sangue, começam os sintomas, certo? Não se preocupem com esse tempo aqui, tá ok? Então, falei já, né? Período de latência clínica é uma latência clínica, porque não tem sintoma, mas não é latência microbiológica. Segundo os autores, esse dado é do livro Reut, existe uma perda de linfócito TCD4 positivo de 30 a 60 células por microlitro por ano. Então, o reservatório da infecção é o tecido linfóide. São os linfonodos, o baço, ou seja, onde tem linfócito. Malte. Período sintomático inicial é quando as células, a contagem já está entre 500 e 200 células. Aí começam as doenças oportunistas, né? São doenças que poderiam acontecer em qualquer um indivíduo não HIV positivo, mas num momento que esse indivíduo teve uma queda da resposta imune, né? Então, essa é a marca que está tendo ali um problema com a imunidade. Então, a gente pode ter quadro de linfadenopatia generalizado, os gânglios linfáticos persistem inchados, né? Trombocitopenia, uma queda da contagem de plaquetas, mas aqui estão as infecções oportunistas que eu queria falar. Herpes zoster, herpes simples, que são vírus, né? Tanto o herpes zoster, que é o vírus que também causa a catapora varicela, é o VZV, vírus varicela zoster. E o HSV, que é o herpes simples, são vírus que ficam escondidos em nervos. E o sistema imune está de olho nele. Então, no momento de imunodeficiência, a gente pode ter a recorrência e a doença relacionada a esses vírus. Herpes simples, por exemplo, se a pessoa estiver muito estressada, ela pode ter uma recorrência do herpes simples labial, por exemplo, né? Mas esse normalmente dura de 7 a 14 dias. No indivíduo HIV positivo, esse herpes zoster, se tiver a recorrência, ou herpes simples, que é muito mais comum a recorrência, vai ser por mais tempo, 1 mês, 40 dias. Então, é um indício de uma imunodeficiência de fundo importante. Comum no quadro de HIV positivo e futuramente na AIDS, a presença de candidose oral, candidose vaginal, então o paciente procura o dentista ou procura o médico, e aí normalmente é o momento que é uma candidose recorrente, trata, mas ela retorna, trata, mas retorna, toda candidose marca ali possivelmente a presença de uma imunodeficiência, que pode ser transitória ou não, como no caso do HIV não é transitório. Então, normalmente a maioria dos casos de diagnóstico vem já nessa fase aí, diagnóstico de HIV. Comum pneumonia, né? Por pneumococos e tuberculose. Então, a partir da AIDS, tuberculose normalmente era um foco de infecção que estava latente no pulmão, e aí pela falta de T auxiliar, esse foco se reativa e a pessoa tem a doença. É por isso que a tuberculose, a partir da AIDS, a partir da infecção pelo HIV, ela se tornou uma doença importante mundialmente falando. Quando na fase tardia, que vamos chamar já de AIDS, seria quando tecnicamente, didaticamente, a contagem de linfócitos TCD4 positivos estão abaixo de 200 células por microlitro de sangue. Mas se o indivíduo tiver alguma dessas doenças, ele já está na AIDS, na fase AIDS, tá? São doenças definidoras da AIDS. Pneumonia por pneumocistes, chamado de pneumocistose, é muito comum. Pneumocistes é um fungo inerte para as pessoas imunocompetentes, mas que no paciente HIV positivo causa problema.
Então, pneumocistis, pneumonia por pneumocistis, chamada de esse quadro de pneumonia, né, chamado de pneumocistose. Candidose oral pode ir para o esôfago, num quadro de esofagite. Então, aqui nós temos essas placas brancas, é um tipo de candidose chamada candidose pseudomembranosa, e a imunodeficiência está tão avançada que essa candidose pode descer, né, para o esôfago, causando esofagite. Pode acontecer também um vírus, o citomegalovírus, que é um vírus que pode estar presente, né, ele também faz essa latência no nosso corpo, normalmente não gera problema nenhum, citomegalovírus, mas ele pode, no paciente com AIDS, gerar quadros importantes relacionados com a retina e com o cérebro. Pode ter também formas de tuberculoses atípicas. Você sabe que a tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, mas um paciente com AIDS pode ter essas outras micobactérias, né? Então, com tuberculoses causadas pelo complexo Mycobacterium avium. Pode acontecer também meningite causada pelo fungo Cryptococcus neoformans e também toxoplasma, o protozoário, que normalmente a toxoplasmose é importante para gestante, né? Que seria quando tem que tomar cuidado, né? Quando você fala em toxoplasmose, você pensa em gestante. Não estou falando de gestante HIV positiva, não. Assim, onde você pensa em toxoplasmose, você pensa assim, ó, cuidado com gestante. Mas um paciente com AIDS, a toxoplasmose pode ser extremamente danosa e provocar um quadro de encefalite. Outras doenças não infecciosas, né? Neoplasia relacionada com AIDS, seria uma doença definidora da AIDS, é o famoso sarcoma de Kaposi. Ele é uma doença de vaso sanguíneo, né? É uma neoplasia maligna de endotélio, e aí provoca o surgimento aqui, essa área arroxeada ou acastanhada, essas manchas na pele e nas mucosas, tá? Aqui também, sarcoma de Kaposi. Muito típico. Foi a primeira doença que começaram a perceber lá na década de 80 que tinha surgido uma nova doença, que o sarcoma de Kaposi não é exclusivo do paciente com HIV positivo, tá? Mas era antes da era AIDS, existia indivíduos muito velhos, idosos, muito velhinhos, que tinham sarcoma de Kaposi. Aí quando começou a surgir indivíduos jovens com sarcoma de Kaposi, eles começaram a desconfiar que existia alguma doença nova que estava causando essa imunossupressão. Nos filmes, quando eles colocam essas manchas, né, em algum personagem do filme, eles estão fazendo referência ao sarcoma de Kaposi, que é uma doença, uma neoplasia maligna e que está relacionado já com um quadro de imunossupressão grave no paciente HIV positivo, né? Diagnóstico da infecção pelo HIV pode ser feito de maneira indireta, pela procura, pela detecção de anticorpos. Aí tem o ELISA, anti-HIV, já evoluiu muito o ELISA, tem ELISA de terceira geração, quarta geração, tem ELISA que procura IgM, IgG, que é o que está hoje, né? É utilizado hoje. E tem também ELISA, que não se encaixa muito nesse slide que eu estou falando, tem também ELISA que procura IgG, IgM e P24, tá? Então, quando coloca na jogada o P24, não o anticorpo anti-P24 só, o antígeno P24, para dar diagnóstico recente, né? Precoce do HIV. Outros testes para confirmar, baseado na detecção de anticorpos, o Western blot, famosíssimo, e a imunofluorescência indireta. A imunofluorescência está cada vez mais em desuso, então fala-se mais do Western blot, também chamado de imunoblot, né? Quando procura-se o próprio vírus ou seus antígenos, o antígeno que é procurado é o P24 e pode procurar o próprio material do HIV pelo PCR, um teste genético, né? A cultura viral não é muito para diagnóstico, né? A cultura viral é mais para pesquisa.
Tem alguns casos especiais em relação à infecção pelo HIV, quando é necessário pesquisar os antígenos ou o material genético do HIV. Então, faz a pesquisa direta do vírus e dos seus antígenos. É justamente aquele quadro onde suspeita-se de infecção recente. Então, ainda não ocorreu a soroconversão. Então, não dá para procurar anticorpo. Então, você faz PCR ou então utiliza-se um teste, um imunoensaio, provavelmente ELISA, onde tem lá a detecção, possível detecção do P24, do antígeno P24 do HIV. Um outro caso extremamente interessante é o diagnóstico de crianças nascidas de mães soropositivas. Até os 18 meses não dá para procurar anticorpo no soro dessas crianças, porque esse anticorpo pode ser de origem materna. Você lembra que a IgG passa via placenta. Então, até os 18 meses não é indicado procurar anticorpo nessas crianças, né? Então, a IgG anti-HIV pode ser de origem materna, que atravessou a placenta. Então, não é indicado os imunoensaios que detectam anticorpos. Então, quais são os testes relacionados para diagnóstico dessas crianças antes dos 18 meses? Também a pesquisa direta do vírus por PCR ou antígeno, a busca do P24. Certo? Então, essa era a aula que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.